O Vic Vanilla, ele é um estudioso de magia. Ele ficou conhecido como satanista, mas agora ele diz que não gosta de ser chamado de satanista porque seria pejorativo. É apenas luciferiano judeu, que para mim é como se misturasse água e óleo. Não se dá muito bem, não se mistura muito bem. Mas ele insiste nisso, vive falando em partes da Bíblia, lendo em hebraico, como se isso fosse grande coisa, dizendo que a Bíblia hebraica é que é a original, quando a gente sabe que a Bíblia ela surgiu da tradição oral. Provavelmente ela foi escrita no desterro da Babilônia, por o ano 600 antes de Cristo, por aí. Então, e ela foi provavelmente escrita a Torá em cuneiforme, porque a gente sabe que Moisés se criou, viveu, foi príncipe no Egito, e ele não escreveu em hebraico. É muito difícil de ter escrito em hebraico. Ele pode ter escrito ali numa mistura do aramaico com o siríaco, que era daquela região ali. Mas, independente disso, tanto faz ser na Vulgata, tanto faz ser uma tradução do latim, do grego, do hebraico, do que for, a mensagem é a mesma. Não adianta malabarismo de querer dizer, ah, só os rabinos sabem, só quem lê em hebraico sabe. A verdade é que está muito bem decidido a missão que a Bíblia quer passar a todos nós, todos os mandamentos, os livros proféticos, e a gente sabe muito bem que Moisés ele não estava interessado. É só você ler cuidadosamente a Torá. Apesar de rabinos, eu vejo lives de rabino explicando isso sobre vida, sobre segredos. Moisés ele não estava interessado em explicar segredos metafísicos. A gente vê claramente que ele estava a fim de criar leis, de doutrinar o povo, de prepará-los para a terra prometida. Tanto que quando ele toca na rocha para sair água, ele perde a paciência, e ele foi punido por isso, ele sequer entrou na terra prometida. A função dele era de criar juízo no meio do povo, era de criar representantes com lideranças bem postadas, de honra, de ética, que pudesse encaminhar o povo e liderar o povo até a terra prometida. Então, tudo que se fala diz assim, está na Bíblia. O diabo não está na Bíblia, Lúcifer não está na Bíblia. E daí, se está na Bíblia ou não? Não só tem a Bíblia como verdade. Nem tudo que é verdade está na Bíblia, nem tudo que está na Bíblia é verdade, nem toda verdade está na Bíblia. Então, não importa se tem todas as respostas. Muitas coisas lá foram citadas sucintamente, outras simplesmente foram manipuladas, foram apagadas porque não queriam os copistas, os monges que copiaram, não queriam chamar atenção para aqueles assuntos, eles guardavam esses segredos metafísicos para eles, e Moisés não se interessava nisso. Moisés não falava em alma gêmea, Moisés não falava em árvore da vida, Moisés não falava em anjos, ele não revelou hierarquias angelicais, não revelou nada disso, porque a intenção dele era fazer leis para a boa convivência, o bom comportamento, fazer conceitos no meio do povo para que eles estivessem preparados a voltar à Terra Prometida. Ele não estava afim de ensinar magia para as pessoas, de falar o nome dos anjos, esse tipo de coisa. Então não adianta dizer, querer usar a Torá para desqualificar conhecimentos que a gente tem hoje, que veio de gnósticos, de esotéricos, de ciclos iniciáticos, de círculos iniciáticos, enfim, de filósofos, de pessoas que tiveram revelações, que tiveram profecias, de mártires, enfim, de concílios, de estudos, de teólogos, muita coisa que foram estudando, foram se revelando e foram confirmando. Então esse papo, só na Bíblia hebraica e tal, como o Rodrigo Silva tenta fazer com a arqueologia religiosa dele. Quando você faz um tipo de arqueologia só para confirmar, você nunca vai achar a resposta porque você só vai ver um lado. Você tem que fazer uma arqueologia de contestação. Assim como os astrofísicos também não acham as respostas para o universo, porque eles só querem confirmar as teorias que dão lucro para as agências espaciais e para os governos investirem no que eles querem que invistam. A mesma coisa é a Bíblia. Então não adianta fazer curso de teologia, fazer curso de hebraico, falar bonito nos podcasts falando em hebraico para dizer que sabe mais do que os outros. E divulgando o satanismo como se Satã fosse uma coisa boa. Ele é o tentador, ele é o adversário. Ele é a grande serpente que fez a humanidade cair. E não adianta malabarismo, Lúcifer é a estrela caída. Ele não é mais portador da luz, ele era antes, quando era um anjo. Quando ele caiu, ele virou o príncipe das trevas. Então,
Deus, o Deus que nós enxergamos, nós espiritualistas enxergamos um Deus de luz, um Deus que não faz mal, que não mata, que não divulga guerra, que não manda um país massacrar outro, que nem Israel está massacrando a Palestina. Então esse papo de dizer, é o povo de Deus, eu posso matar porque eu sou o povo de Deus, não cola. Deus é de vida, tem o grande mal, é como os taoístas enxergavam o bem e o mal, aquela bolinha dentro da outra ali do tal, é assim. Dizem que é idolatria falar na existência do diabo, mas ele existe aí, independente de você negar ou não. O diabo existe e a gente sabe muito bem que Deus, ele não faz mal às pessoas. Deus não quer o mal de ninguém. Deus é vida, Deus é construção, ele construiu o universo. Ele não fez o ser humano para passar pelo sofrimento, apesar de toda a teologia distorcida, do pecado capital e do cristianismo invertido aí por Constantino. A mensagem de Jesus é uma, a mensagem dos cristãos é outra. Cristãos é uma invenção aí greco-romana, do platonismo aí, de helenísticos, para que as pessoas se conformem com o sofrimento e se esforcem para bancar a vida de religiosos com dízimos e se sacrificando. A mensagem de Jesus era paz, é o príncipe da paz, é o Emmanuel. Em vida ele nunca foi chamado de Cristo, ele era o Messias, o Salvador, o príncipe da paz, o Jesus Galileu de Nazaré. Então, o cristianismo é a invenção dos poderosos romanos, não é e dos primeiros cristãos que não entenderam nada. Os apóstolos andavam com Jesus o tempo todo e não tinham fé. Quando Pedro foi andar na água, não teve fé. Quando Pedro teve que negar Jesus, ele negou, não teve coragem de defender o seu mestre, porque ele não tinha fé. E depois que Jesus morreu, mesmo ele tendo voltado depois da ressurreição para pregar vários dias, várias vezes, eles não compreenderam. Maria Madalena compreendeu muito mais e passou uma mensagem muito maior. E as epístolas de Paulo, de Pedro, foi que criaram toda essa intolerância religiosa que tem hoje. Então, o cristianismo é uma coisa, você ser cristão é uma coisa, você seguir Jesus é outra. A mensagem de Jesus é amor, é verdade, é o sermão da montanha. E não adianta o Vic Vanilla negar a existência de Jesus e diz que Jesus não fez milagres. Fez sim, é comprovado e ele ficou famoso. A mensagem de Cristo é tão grandiosa, não é ficção, não é invenção. A igreja jamais conseguiria inventar um personagem desses, que inclusive era contra as crenças romanas, os deuses romanos, o sistema romano. Eles tiveram que engolir porque a imagem de Jesus era muito grande, muito grandiosa. A história não conseguiu apagá-la. Nem a cruz, nem o sacrifício, nada disso conseguiu apagá-lo. Então, é a imagem de Jesus que conta. Você tem que ser seguidor de Jesus, não de igrejas, não de cristianismo. O cristianismo é uma imagem, é uma simbologia, assim como uma serpente lá no deserto que Moisés colocou no bronze, na cruz de bronze. A mensagem que importa é a de Jesus. Então, o Vic Vanilla, ele é um cara inteligente, conhece várias coisas, estuda muito, ele cita, e aí é onde está o perigo. Ele e aquele Van Elan e o Wagner Borges, eles são pessoas que ele decoram muitas datas, muitos nomes, muitos autores, muitos estudos, e aí passam nos podcasts que eles são os grandes sabidãos, que eles sabem de tudo, e aí eles vão enfiando goela abaixo toda a narrativa, fazendo malabarismo, eles vão pegando um monte de teoria da conspiração, uma verdade aqui, uma verdade acolá, vão montando o filosofismo do jeito que eles querem e vão enfiando goela abaixo e fazendo as pessoas acreditarem, porque eles têm muito conhecimento, mas eles distorcem esse conhecimento. É por isso que os sábios sempre dizem que às vezes a sabedoria humana é loucura. Ter conhecimento demais, a inteligência humana para Deus é loucura. Então decora muitos nomes, muitas datas, muitos estudos, muitas filosofias, muitas mitologias, para invertir, para tentar dizer que Lúcifer é bom, que Satanás é bom, que Satanás não existe, que o demônio não existe, que o diabo não existe e que Deus não existe. Ele afirmou várias vezes que Deus não existe. Deus existe sim e faz parte de todo esse sistema, é ele que mantém o universo de pé. Jesus existe e Jesus é a mensagem da paz. Então não adianta querer inverter, colocar Lúcifer como bom e Jesus como mal. Nunca, não vai colar. Cola para as pessoas desinformadas, mas nós como espiritualistas, mensageiros, estamos aqui para rebater todo esse crescimento, esse modismo aí
de satanismo, de coisa que não cola, mas que querem pregar uma verdade que não existe e que jamais existirá.